É uma grande felicidade estar ao lado dessas mulheres maravilhosas, admiráveis, discutindo num sábado de manhã essa questão tão interessante que é as peculiaridades do trabalho da mulher. Gostaria de agradecer em nome da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho por terem aceitado o convite, estarem aqui. O tema, novamente, realidade e desafios da mulher no mundo do trabalho contemporâneo. E como ouviremos nas falas das nossas painelistas, a realidade da mulher é o desafio, né? E no trabalho não é diferente. A realidade é de questionamentos quanto à capacidade, julgamentos pela aparência, pelo vestuário, pela opção sexual, a condição familiar, religião, raça, idade, de escolhas entre família e trabalho ou estudo, de dificuldade do aprimoramento, da participação, de pressão e menosprezo emocional, violência moral, violência física, de falta de espaço, de contenção, de minoria, de vulnerabilidade. É preciso falar e falar e falar sobre essa realidade de desafios e aumentar o eco da nossa fala. Nos últimos 5 anos, desenvolveu inúmeras atividades de extensão universitária com foco no empoderamento das mulheres. Integrou por 2 mandatos o grupo assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres no Brasil. É representante latino-americana de Sociologists for Women in Society e de LASA, e foi eleita co-presidenta do RC 32, Gênero e Sociedade da Associação Internacional de Sociologia para os anos 2020 e 2022, e é diretora de Ciência Política da NPOCS 2019-2020. Teremos 30 minutos para a sua fala e, posteriormente, teremos espaço para considerações. Com a palavra, professora. Como professora, eu me sinto muito obrigada, às vezes, a fazer este papel da apresentação dos dados, né? Porque os dados são efetivamente aquilo, ou, sei lá, eram, né? Aquilo que convenciam as pessoas, né? Que a gente tinha uma sensibilidade histórica, né, onde a narrativa da ciência ganhava, né, predominância, e é importante, ainda que isso não tenha caído no desuso, né, nós ainda acreditamos na ciência, né, então, portanto, eu vou falar de muitos dados aqui para vocês. Essa apresentação tem essas 3 partes, tá? Se eu não conseguir chegar ao final, vocês me perdoem, mas eu gostaria de apresentar esse conjunto de dados, porque eu acho que eles contingenciam, assim, eles contextualizam, né, uma determinada dinâmica, né, que eu acho que é essa que eu vim trazer como uma contribuição aqui. Como se dá, ou como não se dá, né, na verdade, a divisão sexual do trabalho no Brasil. E daí é que eu vou trazer um conjunto de indicadores que a gente pode pensar sobre essa realidade, né? Até porque eu estou partindo do pressuposto que essa divisão sexual do trabalho no Brasil é profundamente política, né? Ela não é só uma divisão social e sexual do trabalho, ela é também uma divisão de poder, né? E essa divisão de poder, ela estabelece posições que são realmente quase sempre insuperáveis para algumas mulheres, né? E aí, quais seriam as consequências disso, né? Que impactos tem, né, nós continuarmos a reproduzir, a sustentar no tempo e no espaço, né, um conjunto de papéis, né, e de lugares que são estabelecidos e se mantêm, né, para homens e para mulheres no Brasil. Então, um pouco a segunda parte, tentar pensar o impacto disso sobre as desigualdades de gênero, que a gente entende são estruturais no Brasil, né? E na medida em que desejamos uma sociedade de fato emancipada, de fato justa, de fato democrática, no entendimento, né, que eu quero compartilhar aqui com vocês, enquanto essa divisão sexual permanecer, né, do trabalho permanecer intocada, permaneceremos numa sociedade desigual, hierárquica, assimétrica, não democrática e injusta, tá? Então é a segunda parte.
E por que deveria ser diferente, né? Tentar conversar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para saber por que isso deveria ser diferente. Então, vamos para a primeira parte, né? O meu fio do argumento, que eu acho que é importante, antes de eu passar para a parafernália dos dados, assim, primeiro ponto, eu gostaria de dizer que essas desigualdades estruturam, né? As desigualdades de gênero, elas estruturam, de fato, a divisão sexual do trabalho que a gente tem no Brasil, e elas atribuem a clássica divisão, né? As mulheres ficam responsáveis quase exclusivamente pelos cuidados, né? E as tarefas domésticas, o cuidado com as crianças, com os idosos, com a família, com o domicílio, e do outro lado, no mundo privado, né? Por oposição a essa esfera doméstica, os homens são responsáveis e destinados aí quase que automaticamente ao provimento da família, ao mundo econômico, ao mundo público, ao mundo político. Então, essa divisão, que ela não é trivial, ela estruturou a modernidade, né, ocidental. Ela é parte do contrato social que a civilização oriunda das revoluções burguesas do século XIX construiu, né? Quem ainda não leu um livro que eu vou recomendar, o Ministério da Saúde recomenda também, que se chama O Contrato Sexual, da Carol Pateman, ela fala exatamente da importância que houve e existiu em quando estabelecemos um contrato social, né? E aí todos os contratualistas modernos que falam disso, Rousseau, Hobbes, Locke, e uma leva de outros, ela vai chamar a atenção. Essa digníssima senhora foi presidente da Associação Internacional de Ciência Política. Ela não se notabilizou por esse livro, ficou notável e importante pela discussão dela sobre participação política, mas ela tem esse livro importantíssimo onde ela faz essa crítica. Por trás de um contrato social existiu um contrato sexual e existiu um contrato racial também, né? Então ela fala dos contratos de dominação que foram subentendidos na modernidade. E esses contratos de dominação é que estabeleceram essa cisão, essa divisão, que ela continua operante, né? Ela é funcional ao sistema capitalista, né? Ao sistema dessa democracia liberal representativa como nós a conhecemos. Então é preciso revelar essa divisão, porque de maneira muito eficaz, essa divisão acabou sendo naturalizada, né? Então você tem um processo construído historicamente de naturalização dessa experiência da divisão sexual, tá? Do trabalho. E é preciso desnaturalizar esse fenômeno, né? É preciso mostrar os indicadores, né? Os gráficos, as tabelas, para que as pessoas consigam enxergar, né? Boa parte das mulheres com frequência enxergam, né, gente? Não só enxergam, como sofrem na carne, né, do que a gente está falando. Mas a maioria dos homens não, né? E é muito funcional que eles não enxerguem, tá? Porque isso funciona, né? Tem efeito concreto na vida material. O terceiro ponto é que a gente precisa lembrar que as mulheres hoje, na América Latina e no Caribe, já são 50% da força de trabalho, mas invariavelmente ocupam posições nesse mercado de trabalho desprivilegiadas, né? Precárias, informais, né? E, portanto, elas têm essa realidade efetiva no mundo do trabalho, né? Mais precarizada, mais informalizada, em parte por conta dessa não divisão sexual do trabalho, tá? Então, há uma consequência desse contrato original que nós produzimos, de fato, a dificuldade da inserção das mulheres, né? E a forma precária, subjugada, né? Inferiorizada que as mulheres ocupam no mundo do trabalho. E, por fim, a ausência, né, de uma divisão sexual do trabalho de fato justa, né? Ela pode produzir, né, muitas derivações, muitas consequências. Eu vou mencionar algumas delas em alguns eixos, né? Por exemplo, a questão da representação política ou da exclusão política das mulheres, né? Em parte, essa exclusão tem débito numa divisão não justa sexual do trabalho, né? A violência que as mulheres sofrem também, cotidiana, sistêmica, né? Continuada. Então, eu vou falar desses indicadores também muito rapidamente. Então, o equilíbrio entre trabalho e responsabilidades familiares é o gigantesco desafio contemporâneo. É um tema que está na agenda desde que o feminismo se organizou e se constituiu, e ele permanece nessa agenda, né?
às vezes praticamente intocado, né? A gente faz um monte de avanços, um monte de conquistas, mas as mulheres continuam cuidando, né? E dentro da esfera da família. Fomos para o mundo público, conquistamos o mundo da escola, nos escolarizamos inclusive em patamares mais altos do que os homens, né? Hoje as mulheres têm anos de escolaridade na média superiores aos homens. Estamos também no mundo do trabalho, mas um desequilíbrio estrutural se produz porque os homens não fizeram o caminho inverso, né? Então as mulheres, isso é o que justifica o caminho, né, das jornadas múltiplas, né, e daquilo que hoje virou jargão falar da mulher multitarefa, né, aquela que está ao mesmo tempo com a criança pendurada ali, né, e ela, é por isso que eu não consigo falar sentada. Esqueci que está filmando, eu tenho que me comportar. Bom, então esse equilíbrio é o que a gente gostaria, né, no mundo ideal, que fosse algo de fato experimentado na vida como ela é, né, na vida real, na vida concreta, né, das pessoas. Muitas mulheres talvez não estivessem, né, na situação que estão hoje, né, de inclusive submissão dentro de uma relação violenta com o seu parceiro, se elas pudessem ter autonomia econômica. Mas elas não podem ter autonomia econômica porque elas também não podem deixar os filhos, né? E aí vira um curto-circuito, né? A gente vai vivendo uma experiência que se reproduz por conta própria. Eu quero lembrar aqui dos dados, então, essa falta de autonomia, que não é só econômica, mas é fundamentalmente também econômica, ela passa por essa divisão, ou essa não divisão estrutural que eu estou tentando discutir aqui hoje com vocês. As pesquisas sobre usos do tempo são, com certeza, as pedras de toque no campo metodológico para a gente poder entender o que significa, do que eu estou falando quando eu falo de não divisão ou de divisão sexual do trabalho. Em 2008, quando ainda existia uma Secretaria de Política para as Mulheres, foi criado, junto com o IBGE, um comitê técnico sobre estudos de gênero e usos do tempo. E o IBGE, finalmente, criou um complemento, né, na PNAD de 2010, que a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, e nesse complemento, existiu nesse suplemento um conjunto de perguntas sobre usos do tempo, inclusive por uma recomendação dos organismos internacionais, justamente para visibilizar essa condição, né, estrutural de opressão, que é o tempo multiplicado que as mulheres precisam lidar com eles, né, e o privilégio dos homens em relação à sua condição de não ter que lidar com esse enorme conjunto de tarefas afeitas ao cuidado. E aí no mundo inteiro se produz esse tipo de metodologia para fazer comparações internacionais, e o Brasil apenas em 2010 fez a primeira pesquisa nacional sobre esse tema. Essa pesquisa, os dados não estão disponíveis, tá? Eu procurei, já vasculhei, né, onde foi possível, mandei e-mail para o IBGE e eles não disponibilizaram os bancos de dados. Então eu vou apresentar para vocês alguns dados de uma outra pesquisa, que é essa, realizada em 2012, porque a PNAD é de 2010, né, lá se vão quase uma década, né, de dados, então, portanto, provavelmente não mudou muita coisa, né, porque essa relação ela é estrutural e ela é consistente no tempo. Mas essa pesquisa é um pouco mais atual, de 2000, ela é nacional também, foi feita pela SOS Corpo. Eu quero só lembrar que as mulheres hoje são 51,6% da população, tá? Eu quero lembrar vocês também que 40% dos domicílios neste país tem exclusivamente uma mulher como provedora e quem sustenta esse domicílio. Eu estou falando, gente, de 39,9% para ser mais precisa, tá? Nós, mulheres, somos responsáveis pelo provimento em exclusividade, né? A mulher pode até ter um companheiro, um parceiro, mas ela é declarada no IBGE, ela se declara a responsável pelo provimento do domicílio. São 40% dos domicílios brasileiros. Então, quero que vocês tenham essa dimensão na cabeça, né? Porque a gente não está falando de um conjunto residual de pessoas, não. Nós estamos falando da imensa maioria da população brasileira que está nessa condição que eu vou tentar explicar para vocês hoje, tá? Então, essa pesquisa ela foi realizada para justamente tentar ver a rotina, né, das mulheres, como é que elas lidam
com essa tensão entre trabalho remunerado e trabalho reprodutivo, né? Trabalho doméstico não remunerado, e as dificuldades, tá? Que elas têm para isso. A pesquisa tem caráter qualitativo e quantitativo. Foi feito primeiro um survey, uma pesquisa, né, por amostra, né, de casos, respondendo a um questionário, e depois grupos focais. Tá? Aqui é o perfil dos grupos focais, das mulheres que participaram desses grupos, basicamente mulheres no ciclo, né, vivendo a experiência do ciclo reprodutivo, entre 25 e 45 anos, né, em São Paulo e em Recife, né, e mulheres de classe, basicamente classe C, classe D, classe CD, né, e, portanto, trabalhadoras também domésticas. Essa foi o conjunto de pessoas que respondeu ao grupo focal, né, ao questionário foi mais amplo. A aplicação dos questionários aconteceu aí, então, portanto, em Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Então, esses questionários foram aplicados aí, né, agora num raio mais amplo de pessoas, de 18 a 64 anos, em 4 regiões metropolitanas, mais Brasília, e foram 800 entrevistas, tá? E aqui é mais ou menos a distribuição de renda per capita, né, o critério de classe econômica para essas mulheres. Então, eu vou... aqui privilegiou-se a classe C, né, que é essa de... Portanto, 6 em cada 10 mulheres pertenciam à classe C. E a maior parte delas, 42%, mulheres casadas. Tá? E a agenda da pesquisa envolveu esses 4 grandes âmbitos. Tá? Eu não vou ter tempo de falar de todos eles, mas eu vou passar aqui, tudo correndo, para vocês verem. A rotina do dia a dia dessas mulheres. Tá? Eles vão dizer, 7 em cada 10 mulheres sentem que falta tempo no seu dia a dia. Né? E falta tempo para quê, gente? Tá? Fundamentalmente para cuidar de mim. Tá? Porque ela está cuidando do outro permanentemente, né? E quem cuida da cuidadora, ok? Tem muita coisa interessante nessa pesquisa, mas eu infelizmente não vou poder ficar me detendo nela. 6 em cada 10 dessas mulheres entrevistadas dormem menos do que 8 horas por noite. Né? 8 horas é luxo, né, galera? Assim, combina comigo, né? Muito tempo. Quando a gente dorme 6, já tá de boa, né? De boas com a revolução, porque realmente não rola. Trabalho produtivo. 35% dessas mulheres trabalham mais tempo do que a jornada para a qual elas foram contratadas, efetivamente. Ok? Trabalho remunerado, concordância com essa frase. Meu trabalho é fundamental na minha vida. 91% das mulheres concordam com essa frase. Então essa de que elas vão voltar a ser belas, recatadas e do lar por decreto presidencial, meu irmão, forget it. Não existe, não é? Elas trabalham e gostam do trabalho. E vão continuar trabalhando. Queiramos ou não. Ok? Não será pela presidência da República que isso vai mudar. A sobrecarga do dia a dia. Ao falarem do dia a dia, elas enfatizam a multiplicidade das tarefas que elas precisam cumprir, né? As suas múltiplas responsabilidades. 3 em cada 4 consideram a sua rotina extremamente cansativa. 75% das mulheres reconhecem que a rotina delas é cansativa. A disparidade salarial, não vou falar sobre isso. O trabalho reprodutivo. Os maridos dão mais trabalho do que ajudam, sobretudo para as mulheres que têm menor renda. Tá? Então isso é uma constatação empírica. Empírica, né? De que isso é fato. 58% das mulheres de classe D, 64%, concordam com essa afirmação, né? De que, de fato, nós temos aí um dilema a ser resolvido. Cuidar da casa é responsabilidade da mulher. Aí vem uma coisa interessante, que aqui a amostra Cindy, ela se divide ao meio. Né? Metade das mulheres concordam com essa frase, 47%, e 43% discorda. Né? E tem um povo ali no meio do muro que não sabe se concorda ou discorda. Né?
Mas é interessante ver isso, porque uma responsabilidade também pela permanência dessa condição estrutural de desigualdade é o apego das mulheres a esse tipo de reconhecimento, né? Ao reconhecimento de um trabalho não remunerado que elas executam e que socialmente e politicamente é valorizado. Então as mulheres sabem que quando elas realizam esse tipo de trabalho não remunerado, a sociedade as reconhece por isso, ou em parte as reconhece por isso. E muitas têm apego a essa maneira de se expressar, de se realizar no mundo, tá? Então isso explica em parte esses dados aí. 98% delas, além de trabalhar, também cuidam da casa. 97% têm filhos menores de 12 anos e cuidam deles, tá? Eu vou avançar nessa pesquisa, depois a gente pode, né, voltar a falar, né? Aonde que os homens ajudam, né? Existem mudanças. As mulheres mais jovens dessa amostra reportaram que as novas gerações de homens têm começado a modificar esse quadro, né, de participação no trabalho doméstico, nas atividades, mas eles participam em tarefas específicas, tá? Eles não participam de tudo, né? A mudança, quando ela ocorre em alguns aspectos, né? Então, lavar louça, né, varrer, são coisas que a gente tem visto que está havendo mais participação dos homens. Mas ela comprar produtos para casa, olha lá, onde que os homens vão? Eles vão para a rua, né, para fazer compras, né? Dentro de casa, não. Para a rua, ok, posso ir fazer as compras. Então, assim, continua sendo um predomínio da vida das mulheres. Aqui é muito interessante, 73% das mulheres realizam tarefas domésticas nas suas próprias casas, claro, né? O espaço, né? Agora, isso acontece no final de semana, gente. Que aí eu vou terminar, dessa pesquisa tem dados muito importantes, mas a ideia é de que elas, inclusive no tempo disponível para lazer, elas não têm lazer. A pesquisa da PNAD, que eu não tenho os dados aqui, comprova isso. Porque o lazer da mulher é utilizado para quê? Lavar a trouxa de roupa que está atrasada, fazer o para-casa que está atrasado, né, da criança, estudar e tal. Falta 10 minutos, eu jamais chegarei lá no final, então deixa eu acrescer. O que elas pedem, né? Creche e transporte público, né? Basicamente são essas as demandas das mulheres. Qual é o impacto disso tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês o lugar que o Brasil ocupa no Gender Gap Index, que é um índice de desigualdade de gênero que não foi feito por pessoas comunistas, esquerdistas, né? Mas é um índice do Banco Mundial, feito pelo Fórum Econômico Mundial, tá? Que avalia e já entendeu, caiu a ficha do Banco Mundial já há algum tempo, que o desenvolvimento de gênero e a busca pela igualdade de gênero são condições estruturais para a alavancagem de um processo de desenvolvimento econômico, tá? Então o Banco Mundial monitora, né, através do Fórum Econômico Mundial, a desigualdade de gênero em todo o mundo, e criou um índice para fazer isso. Igual existe o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, esse é o Índice de Desenvolvimento de Gênero, né, o Índice de Desigualdade de Gênero. Ele tem 4 dimensões: participação econômica, na renda, nas oportunidades, educação, saúde e política, né? Ocupação do espaço político. Eu não vou entrar nos detalhes, aqui é a lista de todos os países, e aqui a média, né, global é aquela linha preta, e o Brasil está um pouquinho acima da média. Mas não precisa ficar feliz que ele está acima da média, não, porque vocês vão ver que a situação do Brasil está despencando. Em 2016, o Brasil ocupava a posição 79. Em 2017, ele foi para a posição 90. Em 2018, ele foi para 95. O Brasil despencou 16 colocações no Índice Mundial de Desigualdade de Gênero em 3 anos. Tá? Quando a gente fala que o desmonte do Estado brasileiro, que o desmonte das políticas sociais no Brasil está acontecendo, aqui nós temos uma prova empírica de fonte confiável, fiel, Banco Mundial, né, afirmando que as desigualdades de gênero estão se agravando no Brasil.
Ok? Está aqui os dados, né, que a gente precisa para confiar na realidade. Aquilo ali é a posição específica do Brasil. A exclusão política das mulheres, gente. Eu vou passar isso aqui, porque não me dá tempo, senão não vou chegar no final. No mundo, é baixa a representação política de mulheres. O indicador comparado internacional é o percentual de mulheres na Câmara Federal. Tá? Porque existem sistemas bicamerais, sistemas unicamerais. Então, como é que você compara todos os países? Pega o percentual de mulheres na Câmara, tá? Então, esses indicadores que eu estou falando aqui, nessa lâmina, são referentes a isso. No mundo, a gente tem, em média, 28%. Nas Américas, que inclui Canadá e Estados Unidos, a gente conseguiu superar, né, os famigerados 30%, que não são um número aleatório. Existe uma teoria da massa crítica por trás dos 30%. A teoria básica e simplificadamente quer dizer o seguinte: quando você tem mais de 30 ou 30, a quantidade vira qualidade. Você consegue mudar alguma coisa dentro do parlamento. Com menos de 30%, as mulheres se digladiam em vão. Não é em vão, porque é necessário que elas continuem fazendo isso. Mas o impacto e a efetividade da sua atuação parlamentar é mínima. Porque nós temos 90% de homens, 85% de homens. E eles monopolizam porque detêm o mandato da dominação da representação política nesse país. Tá? Então, as mulheres hoje são, no Brasil, nesse índice, né, 15%, e nós viemos amargando desde 1932 até 2018, né, de 0 a 15% de representação de mulheres. É pífio. É uma vergonha. É tão vergonhoso que é isso aqui. O mundo se expandiu, a representação inteira, né? Em 70 estava mais ou menos, em 97 era aquele desenho daquela trama azul ali. Depois, em 2010 já cresceu muito. Mas olha a posição relativa do Brasil em toda a América Latina, gente. Todos os países, a gente só está à frente. A gente só está à frente, né? Ali, esse dado, preciso conferir, mas porque ele estava de 2017, nós mudamos para 2015, então a gente passou para cima da Venezuela e da Grenadina. Mas assim, da Guatemala, desculpa, e de Grenadina. Então, assim, é uma vergonha. Todos os países latino-americanos têm mais mulheres do que os homens, do que nós, né? Então, não tem como explicar. E se você vai para a representação em outras esferas, né? Você vai para vereadoras, 12%, estaduais, 12%, federais, 15%, senadoras, 12%. Não muda muito. A gente continua praticando esses mesmos indicadores, tá? Esse aqui é o padrão nas últimas eleições para vereador, né? E esses dados foram produzidos pelo G1, pelo Globo. Falta 5 minutos, Jesus amado. 67% dos candidatos a vereador eram homens brancos com ensino superior, empresários. Olha para prefeito. 87% homens brancos de ensino superior completo, empresários. Eu tenho um nome teórico para isso, se chama cis heteropatriarcado branco colonial burguês, que mantém e controla o mandato de dominação da representação política no país. Então eu vou mandar mais rápido, não vou mostrar esses dados. Violência, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, quero fazer uma denúncia. Os indicadores de violência, todos eles, inclusive o Ligue 180, que a gente vem monitorando, e depois o Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública já vem denunciando isso. Os indicadores de violência contra as mulheres estão em escalada vertiginosa no Brasil. A violência contra as mulheres vem crescendo continuamente. E agora se acelerou essa escalada da violência, tá? Eu não vou ter tempo de falar desses dados, porque eu quero tentar chegar no final. O próprio Ministério Público Brasileiro fez uma análise dos inquéritos que estão tramitando no Brasil, a partir de dados do CNJ, e quando olham os de feminicídio, gente, olha os dados de São Paulo sobre feminicídio, né? Isso é assustador. Se você olhar os dados de estupro em São Paulo, é assustador. São mais de 7 mil casos de estupro
registrados por ano. Segundo o Ministério Público, um inquérito de feminicídio é aberto a cada 3 horas, 8 por dia, 234 por mês, 2.806 por ano no Brasil. Isso é uma guerra civil. Vocês me perdoem, é uma guerra que nós estamos vivendo. Onde quem morre são as mulheres. Quem morre são os jovens negros, porque eu não estou mostrando os dados do genocídio da juventude negra, mas é o segundo, né, são os 2 alvos privilegiados da matança civil brasileira. O Brasil concentrou em 2017, na América Latina, 40% dos casos de feminicídio. Tá? E é o 5º país mundial em feminicídio. Tá? E por que eu estou falando sobre tudo isso? Né? Por que poderia ser diferente? Eu já estou indo para o final. Primeiro, equilíbrio entre trabalho e família produz mais equânimes e mais justos patamares de igualdade de gênero. Tá? Na raiz, e eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas na hora que você pergunta para as mulheres candidatas por que elas não se candidatam, aonde que tem os obstáculos, o que está acontecendo na trajetória que as impede de caminhar adiante, de seguir à frente, por que elas não se elegem? Tá? Isso é multideterminado, tem múltiplos fatores que se associam para conduzir a esse fenômeno. Mas, evidentemente, um deles que é onipresente é: quem cuida dos meus filhos? Quem cuida da minha casa? Como é que eu posso ir a uma reunião de um partido político às 10 horas da noite no centro da cidade? Né? Onde só tem homens. Então, as mulheres, de fato, vão sendo constrangidas, limitadas nas suas oportunidades políticas. É óbvio. Né? Por que as mulheres permanecem nas relações de violência? Por que elas chegam ao feminicídio? Porque elas não têm autonomia, nem pessoal, autoestima, que já foi destruída, minada por uma relação continuadamente violenta, e elas também não têm independência econômica. Então, a não divisão do trabalho sexual está por trás de todas essas mazelas de desigualdades que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Né? O mercado de trabalho está estruturado para acomodar, né, o trabalhador ideal. E o trabalhador ideal é homem, gente. O trabalhador ideal é o homem. É esse que não tem que se preocupar com as responsabilidades familiares. Que não tem que ocupar a sua mente, a sua sensibilidade, as suas oportunidades com a preocupação de que se os filhos estão comendo, não estão comendo, se o cachorro foi no médico, no veterinário, se não foi, se a casa tem, se tem comida para fazer o jantar, se não tem comida para fazer o jantar, se tem que fazer a compra daquilo da semana, se não tem que fazer, se a criança tem que ir lá vacinar no posto de saúde, se não tem, se tem reunião da escola, se não tem. Isso não ocupa o espaço, né, da reflexão dos homens, ocupa das mulheres. Então, mudanças fundamentais, né, colocaram uma crise fundamental aí, que, por favor, concluir, já estou concluindo. As mulheres, de fato, não retornarão para os lares, gente. Eu quero dizer isso com todas as letras para vocês. É inexorável esse processo de transformação. Não há este fenômeno, que invariavelmente no 8 de março eu sou convocada a falar sobre ele. Já fui convidada pela revista Veja, Jornal Globo. Professora, a senhora poderia comentar para a gente esse fenômeno de que as mulheres estão retornando para casa para cuidar de filhos? Eu falei, minha filha, aonde estão os dados que comprovam que isso é um fenômeno sociológico, político ou econômico no Brasil? Porque os meus dados dizem que as mulheres são 40% dos domicílios brasileiros e elas estão provendo sozinhas esses domicílios. Essa é a realidade fática, concreta do Brasil. E as mulheres não retornarão para os lares, para virarem belas recatadas e dos lares. Não haverá isso. Portanto, nós teremos um desequilíbrio estrutural, que já está dado, e que se não houver uma transformação na direção de fato, desconstruir essa lógica dicotômica, papel homem privado, mulher privada, doméstica, homem público, político, econômico, essa estrutura continuará desequilibrada. Né? E aí, isso tem consequências milhares para todos, homens e para mulheres, gente. Aqui eu não estou defendendo exclusivamente as mulheres. Mesmo nesse modelo, os próprios homens não estão numa condição também tão absolutamente privilegiada.
A ideia é, portanto, que as responsabilidades familiares é de trabalhadoras e de trabalhadores, precisa ser debatida e discutida, né? Precisa ser mais levada em consideração, porque ela afeta, sim, né, a relação que as pessoas estabelecem com o mundo. E o trabalho, né, reprodutivo da vida social é fundamental para a reprodução da vida social. As mulheres fizeram uma revolução silenciosa. Olhem para as avós de vocês e quantos filhos as avós de vocês tiveram. Olhem para as mães de vocês, quantos filhos as mães de vocês tiveram. Olhem para vocês, mulheres e homens, quantos filhos vocês têm. Hoje a taxa de reprodução, né, a taxa de fecundidade brasileira não está na reposição mais. As mulheres não estão tendo 2 filhos para repor o casal. E vai chegar um momento em que não haverá reprodução da espécie. Se nada for mudado nesse roteiro, essa é a gigantesca revolução. Em silêncio, sem pegar em nenhuma arma, as mulheres não se reproduzirão. E aí eu quero ver a sustentabilidade do mundo e como é que nós vamos continuar essa brincadeira, né? Reprodução assistida, né? Vamos para Marte. Os serviços dos demais meios de assistência para apoiar as responsabilidades familiares deveria ser um direito. Há um papel do Estado nisso, estou concluindo. O Estado tem um papel central aqui. A gente não discute o papel do Estado e deveria. Não é uma questão só da relação do homem com a mulher, do casal. É uma questão pública e é uma questão política e é uma questão de políticas públicas. Precisamos ter creche, né? Cuidados de idosos. As mulheres estão, e diante dessa deforma da Previdência, nós vamos construir, né, uma legião de mulheres que vivem 8 anos a mais do que os homens, na média, pobres e miseráveis, porque vão ter que continuar sustentando famílias e domicílios sem recurso mínimo, sem BPC, sem aposentadoria, tá? Então isso é muito sério. Quero deixar aqui, como vocês já viram, minha indignação por continuidade desse cenário. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora, por essa exposição instigante. Os dados são riquíssimos. Poderíamos ficar aqui a manhã toda só nos debruçando nessas pesquisas que não trataram. Tenho certeza que estão ali nos dados, mas também da divisão por raça, né, por idade, escolaridade, enfim, são inúmeras as nuances. E só mostra que temos que continuar refletindo sobre o tema. Passo a palavra então à doutora Ileana Neiva Mouzinho, Procuradora Regional do Trabalho, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho visto o quanto o adoecimento é também pautado pelo gênero. A trabalhadora X não vai mais voltar. O que eu pagava a ela, o salário dela, eu vou redistribuir como um bônus para vocês. Então, ao fazer essa proposta, ele colocou em xeque qualquer sororidade entre as mulheres daquele grupo, qualquer fraternidade entre homens e mulheres, trabalhadores em geral, porque eram também aqueles trabalhadores sobreviventes, muitos migrantes. Então fala-se também do drama dos migrantes. E como é que eles iriam abdicar de um bônus salarial para assegurar o direito da trabalhadora, que depois de passar por um processo depressivo, se sentia agora em condições de retornar ao seu posto de trabalho. Então, a história do filme é ela tendo um prazo de 2 dias e 1 noite para bater na porta de cada colega e pedir a eles: tenham solidariedade comigo. Eu adoeci em virtude do trabalho, eu adoeci em virtude da vida, das contingências da vida de cada mulher, dos sofrimentos de cada mulher que leva esse adoecimento. E agora eu quero retornar ao meu trabalho, minha vida produtiva, e me negam, né? Então, eu acho esse filme muito importante para a gente assistir e refletir. Mas, voltando então à questão da nossa atuação, nós temos hoje, ministro Lélio, né, a felicidade está com o MPT, em termos de investigação, muito melhor, né? Quando você foi nosso coordenador de trabalho infantil, né,
A gente engatinhava ainda, tentava fazer o nosso melhor, mas sem os meios que hoje nós temos à disposição para fazer uma pesquisa bem contundente desse cenário da divisão sexual do trabalho e como adoecem as mulheres. E foi com dados do CISBEM, do Sistema de Benefícios da Previdência Social, que hoje o procurador tem acesso, faz uma requisição eletrônica, que nós elaboramos esse diagnóstico por setor de trabalho. Então, a divisão sexual do trabalho, professora Marlise, por setor de trabalho, naqueles setores, eu escolhi aqui para tratar, daqueles setores que a divisão sexual do trabalho se mostra como mulher para cuidado, mulher para trato com o público. Então, se coloca as mulheres para trabalharem naquelas funções que reproduzem o cuidado doméstico. Elas estão nas cozinhas, nos restaurantes, elas estão no setor têxtil, porque foi sempre tradicionalmente uma atividade feminina, bordar, costurar. Elas estão no supermercado, elas estão no teleatendimento. Por quê? A capacidade de ouvir das mulheres, falar das mulheres é considerado pelas empresas um fator importante. Por isso, na divisão sexual do trabalho, nós vamos ter mais mulheres como operadoras de caixa de supermercado. Então, com os dados do CISBEM, eu fiz um quadro seguinte: doenças mais recorrentes nos benefícios concedidos pela Previdência Social aos homens. Benefícios B31, auxílio doenças comum, e benefícios B91, auxílio doença previdenciário. As doenças mais recorrentes nos homens: hérnia inguinal, dor lombar baixa e outros transtornos de discos intervertebrais. Em quarto lugar, sinovite e tenossinovite. Já as mulheres, vejam que as sinovites e tenossinovites são as primeiras do topo. Isso é explicado. Por quê? Porque nós temos mais mulheres como operadoras de caixa do que homens, não é? E o grande problema, professora Marlise, é que as empresas elas têm serviços médicos, os SESMITs, saúde ocupacional. E os médicos do trabalho, inclusive médicas mulheres, extremamente discriminatórias, como uma que eu ouvi no inquérito, diz: as mulheres têm mais lesões por esforço repetitivo por causa da tensão, por causa dos problemas mentais. Porque a mulher vai trabalhar sem ter onde deixar o seu filho numa creche, então ela vai trabalhar tensa. Para esses serviços médicos, é muito importante você tirar o nexo causal com o trabalho. Colocar o adoecimento da mulher como uma causa fora do trabalho. Daí a importância da gente trazer esses dados para dizer: sim, as mulheres são multitarefas. Elas têm problemas fora da empresa. Mas o trabalho ocupa a centralidade da nossa vida. Quanto tempo passamos no trabalho? E se o trabalho tiver um nexo ainda que concausal com adoecimento, né, é dever de todos nós, especialmente no Ministério Público do Trabalho, ver isto. Levar para a empresa uma solução negociada através de um termo de ajustamento de conduta ou propor uma ação civil pública. Mas a gente não pode aceitar a explicação biológica. Essa mesma explicação biológica muitas vezes é utilizada para dizer: mulheres choram mais, têm mais transtornos mentais, né? São mais frágeis, por isso que elas têm mais transtornos mentais do que os homens. Então essa explicação na biologia a gente não pode aceitar, a gente tem que procurar também uma explicação na organização do trabalho. E isso fica muito claro quando a gente acompanha todos os grupos aqui. Então, as mulheres, porque são caixas de supermercado em sua maioria, elas têm mais as lesões por esforço repetitivo, as lesões de ombro. E tem muito leiomioma de útero, né? O famoso mioma de útero aparece, que a gente está vendo aqui também as causas não ocupacionais. E esses dados do sistema de benefício da Previdência são dados para orientar políticas públicas em geral de atenção à saúde da mulher. Então, aqui se reproduz esses mesmos dados na empresa A, na empresa B, empresa C, no setor de supermercados. O dado interessante do slide anterior é que, quando há uma administração por estresse, nessas empresas todas nós estávamos encontrando muitas lesões por esforço repetitivo como a principal causa de afastamento. Numa delas, que no inquérito havia o indicativo de que há uma administração por estresse, os transtornos mentais apareceram antes das lesões por esforço repetitivo. E a administração por estresse, claro, atinge homens e mulheres, mas pela nossa cultura machista, ela termina atingindo mais mulheres. Um homem, líder de equipe, se sente mais à vontade para gritar, ser ríspido, promover assédio moral e sexual em relação à mulher do que em relação a outro homem.
O outro setor examinado foi o setor de teleatendimento. Nesse setor é preponderante a utilização de mulheres, como eu disse, por essa característica feminina do ouvir, do falar, da oralidade. Temos aqui um caso de um setor em que há alta rotatividade de mão de obra de primeiro emprego, normalmente muito jovem, e que não aguenta as condições de trabalho do setor. Para homens e mulheres, os episódios depressivos ocorrem na mesma proporção. Porque o modo da organização do trabalho é igual para os dois. Então, mostra aí a prevalência da organização do trabalho sobre a biologia, né? Descartando a maioria das conclusões médicas de que as mulheres adoeceriam de forma diferente por causa da sua biologia. Já aqui na empresa B, nós vemos que aparecem as fraturas em nível de punho de mão para homens, né? E ameaça de aborto para mulheres. Eu não coloquei o nome das empresas, mas na empresa A nós tivemos um termo de ajustamento de conduta e uma intervenção e um acompanhamento desse TAC há mais de 4 anos, com uma melhora do ambiente de trabalho dessa empresa, com um TAC bastante minudente, com as cláusulas que ela tem que cumprir, etc. Na empresa B, a gente está em processo, né, de colheita de provas e de elaboração, está com outro colega, de elaboração de uma ação civil pública. Nessa empresa B, a ameaça de aborto, a gente está estudando se está relacionada ao fato de que quando as trabalhadoras retornam de benefício previdenciário auxílio maternidade, elas são despedidas. Então, o Polaris, o Cisbem, os nossos sistemas, ministro Lelo, já permitem que nós vejamos hoje, cruzando Cisbem com RAIS, quanto tempo depois de uma mulher retornar de licença maternidade, ela é despedida. Passa o tempo da estabilidade, pouco tempo depois ela é despedida do setor. Quantos trabalhadores, em geral, voltam do auxílio-doença previdenciário sem estabilidade e são despedidos? Quantos, depois do fim, porque há um consenso de que, em vez do que está escrito, que é pelo menos 1 ano de estabilidade, se faz um consenso nas empresas que é 1 ano de estabilidade. Após 1 ano de estabilidade, o retorno de um auxílio-doença, os trabalhadores são despedidos. E esses dados, mais uma vez, poderiam ser aproveitados pelo Ministério da Saúde. Por que há tanto aborto em determinada empresa? Por que o número é mais expressivo comparativamente com outros, né? Também serviam para orientar políticas públicas em geral da mulher. Na indústria têxtil, hérnia inguinal, dorsalgias, transtornos internos de joelhos para homens. Por que a diferença da acidentalidade? As mulheres, por esforço repetitivo, adoecem mais. Porque nessa indústria, as costureiras são mulheres. Levantamento de peso, carregar rolo de tecido de um local para outro, são funções que, pela divisão sexual do trabalho, ficam para os homens. Então, o adoecimento é diferente. Vigilância patrimonial. Aqui, um local que foge, né, a divisão clássica do trabalho. As mulheres dizendo, não, nós queremos ser vigilantes. E o orgulho delas, e como elas comemoram o 8 de março, como o jornalzinho do sindicato que é enviado lá para o Ministério Público mostra, que elas se unem dentro do sindicato para ter a diretoria de mulheres delas. Então, dentro dessas categorias, onde é que nós encontramos uma união, um coletivo de mulheres organizado? Dentro do sindicato dos vigilantes. Né? Já tem a diretoria de mulheres. Então, aí foge a lógica da divisão sexual do trabalho, num lugar que não é de cuidado, que não é de ouvido, que não é a reprodução do lugar da mulher na família, no âmbito público, e elas vêm dizer que queremos ser vigilantes, né? E têm ocupado esses postos. E aí, os homens continuam tendo transtornos internos dos joelhos, por quê? Porque na vigilância, em carros fortes, tem mais homens. O espaço que as mulheres conseguem ocupar é de vigilância patrimonial, mas você não encontra mulheres como vigilantes de carro forte. Por quê? Porque dentro de um carro forte não tem banheiro. Os vigilantes de carro forte fazem xixi dentro de uma garrafa PET. Não podem parar. Se alimentam dentro do veículo. Então, as mulheres não se sentem atraídas ou em condições. Não tem condição de trabalhar nessa situação. Então, termina sendo... Exato. Então, termina sendo um impedimento porque a condição de trabalho não permite. Então, é eminentemente masculino. Você não encontra numa empresa de vigilância
exclusivamente de carro forte, transporte de valores, mulheres, a não ser em cargos administrativos. E em relação às mulheres vigilantes na vigilância patrimonial, grande o número de episódios depressivos, né? E também, mais uma vez, um problema, mostrando que é um problema de saúde pública, mioma. A gente vai encontrar muito nos dados da Previdência Social mioma. E qual é o projeto, né, ou o protocolo de atendimento à mulher no SUS na questão do mioma? É cirúrgico e pronto quando já está no estágio avançado. Então, na empresa B, a mesma coisa, a gente já começa a ver nos homens exatamente os transtornos internos dos joelhos, que é muito comum no vigilante por causa do subir e descer do carro forte, é característico deles, e nas mulheres sinovite e tenossinovite. É o mesmo perfil de adoecimento, porque é a mesma atividade econômica, apenas um corte na empresa A e empresa B. E aí, o que eu escrevo no artigo que está no livro que nós lançamos ontem aqui, é justamente a necessidade de políticas públicas de saúde específicas para as mulheres. E a gente tem uma política nacional, né, expressa nesse Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, lá foi criada, foi gestada, né, a política pública de saúde do trabalhador e da trabalhadora no SUS. Essa política fala da integração, da vigilância. O que é fazer vigilância? Eu vejo nos dados do Cisbem que muitas mulheres têm mioma, eu vou fazer um tratamento, uma política pública específica para isso. A vigilância informando de que adoecem as mulheres brasileiras e, a partir daí, eu vou fazer uma política pública. Então, rapidamente, as estratégias da política estão aí no artigo 9º. Eu só quero destacar, pelo nosso tempo, que é necessário uma articulação do SUS exatamente em relação à saúde da mulher. O SUS tem uma política de atenção integral à mulher. Ok, que bonito, tem uma política. Só que essa política integral de saúde da mulher, ela se manifesta também por protocolos. O médico do SUS, ele tem um protocolo para cada tipo de doença. Então, quando o médico tem um protocolo em relação a problemas no aparelho urinário, ele pergunta para a mulher se ela está bebendo água, se ela faz atividade física, como é que está a vida sexual dela, como é que está a higiene íntima dela. Não tem no protocolo uma pergunta, onde ela trabalha. Se há ingestão de água no ambiente de trabalho dela, se há proibição de ingestão de água, nada disso é perguntado. E os médicos brasileiros não têm formação, muito menos os do SUS, o clínico geral, o médico generalista, ou mesmo especialista que a atende, não tem especialização em medicina do trabalho. É um grande desconhecido fora das associações de medicina do trabalho, das especialidades, falar sobre isso. Quando a gente vê outros países, por exemplo, a política de saúde da mulher está dentro do sistema único. Então, eu não posso imaginar na França um médico que vai atender uma mulher e não vai perguntar a ela onde ela trabalha e se num caso de uma infecção urinária, se no local de trabalho dela, ela tem livre ingestão de água, ela pode sair do posto de trabalho para beber água, ou se ela tem, como no Chile, que usar uma fralda geriátrica. Como foi visto que operadoras de supermercado no Chile, para não saírem do posto de trabalho, tinham que vestir uma fralda geriátrica. Na França, a saúde e segurança do trabalho da mulher, ela perpassa todo o sistema, e a missão do médico do trabalho é informar, do médico que atende no serviço único, é informar a mulher dos riscos que ela tem durante a gestação, inclusive com poderes para afastá-la do ambiente de trabalho. Isso aqui vai ficar disponível para vocês, eu vou falar rapidamente por causa do tempo. Aqui no Brasil, o que é que nós tivemos com a reforma trabalhista? As mulheres, em princípio, não têm que ser afastadas do local de trabalho. Ela que busca um médico particular que ateste que ela tem que ser afastada. E não uma obrigação do serviço público, do próprio médico do SUS, na carteira do pré-natal dela, haver a pergunta, qual é o seu local de trabalho, registrar qual é o local de trabalho e o próprio médico do sistema de saúde afastá-lo. Vocês terem uma ideia, lá no estado do Rio Grande do Norte, com a indenização de uma multa por descumprimento de termo de ajustamento de conduta, nós fizemos, junto com o Ministério Público Estadual, uma doação para uma maternidade. E a condição para essa doação, eu disse, é vocês mudarem a carteira de acompanhamento do pré-natal. E me ajudem a fazer chegar isso ao Ministério da Saúde, para que ele coloque a profissão da mulher na carteira do pré-natal.
e o próprio médico do SUS, ouvindo o relato dela, que durante a gravidez aumenta o número de infecções urinárias. Sim, mas você trabalha no teleatendimento. Podem mudar você para outro setor que seja mais fácil para você, mais próximo do banheiro, que você use mais, que haja ingestão de água. Então, o Sistema Único de Saúde, vendo que esse é um problema de saúde pública, e dizendo a nossa Constituição que é dever do SUS, ações de saúde do trabalhador, tinha que ter protocolos específicos. Lá o Código de Segurança Social da França determina o afastamento da mulher, se o local for insalubre. Estabelece uma lista de produtos que, se a mulher trabalhar com contato com eles, tem que sair. Aqui eu já falei. Bem, temos a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Tentamos fazer, evoluir, considerar que discriminação contra a mulher é toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo. Essa convenção, no entanto, ela vem sendo acompanhada no mundo todo, pelo Comitê de Acompanhamento, aqui estão os países que a implementam. A aplicação no Brasil foi uma convenção ratificada pelo Brasil, mas eu não vou repetir o que a professora Marlise aqui já falou a respeito de como, diferente do plano teórico das leis, na prática a gente não tem conseguido lograr isso. A França também é um país que também tem tentado aumentar os níveis de implementação dessa convenção, mas o que nós temos ainda? Diferença salarial entre homens e mulheres, no Brasil e na França, e a necessidade de a gente implementar outras convenções. Não basta só falar da Convenção 111, a gente tem que lembrar aqui da Convenção 155, que a Convenção 155 trata de meio ambiente do trabalho. E lá assegura a participação de homens e mulheres na elaboração de políticas de saúde e segurança, a participação do sindicato. Então é importante a gente falar de divisão sexual do trabalho e da forma de adoecimento das mulheres, para que quando os serviços médicos das empresas forem elaborar PPRA, PCMSO, eles façam esse recorte de gênero. Não é só fazer o recorte de idade. Se tiver menos de 40, o exame é bianual. Se tiver mais de 40, o exame é anual. Mas é um recorte de gênero. A Convenção 156 não foi nem ratificada pelo Brasil. E é uma convenção muito importante, professora Marlise, porque ela fala justamente dos encargos familiares. Igualdade de tratamento para homens e mulheres que têm encargos familiares. Então, a nossa função é implementar em convenções coletivas, tanto o homem quanto a mulher sejam afastados tantos dias por ano para levar filho menor de 12 anos ao médico, por exemplo. Nas convenções coletivas em geral, nós temos só que a trabalhadora, eu tenho dito isso para os sindicatos, nas reuniões do Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho, não insiram nas convenções a mulher trabalhadora. Vocês estão achando que é bonitinho? Não é bonitinho, não. Vocês estão colocando para o empresário o seguinte: se eu contratar uma trabalhadora, ela vai ter 3 dias por ano para levar o filho ao médico. 3 dias que eu perco de trabalho. Se eu contratar um trabalhador, um homem, ele não vai ter. Então, você tem que assegurar na convenção os trabalhadores que têm encargos familiares, na forma que são definidos encargos familiares na Convenção 56, pode ser filho maior, pode ser filho menor, filho dependente do trabalhador. Homens e mulheres, trabalhador e trabalhadora, que tenham encargos familiares, têm que ter condições de promoção no trabalho, de ingresso no trabalho, de capacitação no trabalho, sem serem impedidos por esses encargos familiares. Então, se eu sou uma empresa, tem mulheres e homens que têm filhos, eu não posso marcar uma capacitação que vai contar pontos para uma promoção no dia de sábado, que essas pessoas têm que estar com seus filhos menores. A Convenção 103 da OIT, que trata do direito à licença, à maternidade, mas que precisa ser atualizada pela Convenção 183, que traz benefícios muito maiores, e a gente ainda não conseguiu ratificar essa convenção em relação à maternidade. Isso aqui eu vou passar também, ficar disponível para quem quiser. Mais rapidamente, sei que estou me aproximando do meu tempo final, mas temos que falar de desigualdade de gênero no serviço público. E em 2014, a última pesquisa que eu tive acesso, mulheres representavam 46% do total de servidores do Poder Executivo. Quando nós vamos fazer um recorte para DAS, as mulheres, nesses cargos, se nós formos ver DAS de 4 a 6, os DAS mais altos, só teremos 33% de mulheres. Se formos para os cargos de DAS 6, elas são somente 19%.
Então, há o que a gente chama do teto de vidro. As mulheres são maioria na base, mas elas não ascendem aos mais altos cargos. Tal situação se agrava quando a gente vai fazer o recorte de raça-cor. As mulheres negras e pardas ocupam, respectivamente, 1,2% e 5,4% dos cargos de direção. E aqui tem um conceito muito interessante que a gente tem que trazer para dentro do Ministério Público, daí a nossa ideia de fazer um livro sobre direitos fundamentais pela perspectiva das mulheres. A gente tem que levar para a academia, para todos os campos, que é a necessidade de aumento de uma produção literária de mulheres, que falem dos problemas das mulheres. Nessa produção literária, fale do problema das mulheres. Porque existe um fenômeno que é muito estudado em relação à raça negra, né, as mulheres negras, que é o fenômeno do epistemicídio. Epistemologia, né, a ciência do conhecimento. O epistemicídio é que determinadas categorias não têm voz, não escrevem, não têm artigos publicados, não podem influenciar. Então, o combate ao epistemicídio, por exemplo, é várias escritoras negras começarem a falar do feminismo negro, por exemplo. Porque o que nós temos, ontem eu conversava isso com a colega, né, Vanessa Patriota, é que nós temos um feminismo branco. A gente não pode pautar o feminismo, a mulher branca, as dores dela, o que ela sente, o eurocentrismo, quando há um feminismo negro e as próprias mulheres brancas, às vezes, são as exploradoras do trabalho das mulheres negras. Então, a desigualdade de gênero, a professora Marlice também já falou, no serviço público. Eu só queria deixar claro que nós temos instrumentos para a implementação de políticas públicas. Nós ainda temos, apesar do cenário descrito pela professora Marlice, altamente verdadeiro e preocupante, mas nós ainda temos um arcabouço legislativo para dizer que as políticas públicas no Brasil têm a participação popular. Então, a gente precisa levar as mulheres, tem as conferências de saúde. Acho que nós, como membros do Ministério Público, temos essa missão de catalisadores, de informadores, né? De chamar para eventos no auditório do Ministério Público. A gente tem agora o mês do Abril Verde, o mês da mulher. Todos esses meses são motivos para a gente abrir as nossas portas e dizer assim, cadê o plano nacional? Cadê os planos municipais, o plano estadual? O que é que nós estamos fazendo para implementar políticas específicas para as mulheres em matéria de não discriminação, em matéria de saúde e segurança? Várias conferências foram realizadas e nós temos, na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, alguns aspectos importantes. Vejam, só um minutinho, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nós temos uma Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Era de se esperar que nessa política as questões de saúde da trabalhadora, as questões da mulher tivessem a maior preeminência. Mas como eles tratam de todas as políticas, né, em geral, houve muita participação do grupo em relação à raça, discriminação, violências. Então, é preciso que nas nossas políticas públicas nós tenhamos, sim, o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a questão da saúde da mulher, da autonomia econômica das mulheres e da educação para a igualdade seja muito reforçada. Um aspecto importante que o MPT tem feito, né, na CODEMAT a gente tem colocado como um projeto a identificação dos cânceres relacionados ao trabalho. Então, os cânceres relacionados ao trabalho constam já de uma lista do Sistema Único de Saúde, a gente poder fazer o recorte para os cânceres das mulheres. Né? Ver a questão do mioma, que no último grau não é um tumor maligno, mas que pode já ser indicativo de sérios problemas que levariam a um tumor dessa espécie. E a grande contribuição que os serviços médicos podem dar para o Sistema Único de Saúde. Uma questão que é totalmente esquecida é que a política de saúde do trabalhador e da trabalhadora é uma obrigação do SUS. Ações de saúde do trabalhador devem ser implementadas pelo SUS e que é possível a vigilância sanitária intervir nos serviços médicos das empresas, para evitar esse viés de sempre colocar que o adoecimento da mulher foi determinado pela sua biologia e não pela organização do trabalho. Bem, por fim, nós temos a ONU Mulheres no Brasil, né, com várias medidas para a promoção da igualdade, considerando os fatores de gênero como um fator de impacto na saúde das mulheres. Então, para a ONU Mulheres, esse fator já tem sido destacado, felizmente.
a assistência dos serviços de saúde durante o pré-natal, a ampliação do escopo das políticas públicas, na mesma linha do Comitê Francês. O que eu achei interessante trazer isso para vocês é que a gente sempre coloca, quando você está falando de feminismo, não é mulheres contra homens, mas é equidade. E lá na França, o Comitê de Acompanhamento da Implementação da Convenção conta com homens voluntários, né, que participam desse comitê. Então não é aquela coisa de que a mulher está com um discurso feminista porque quer obter alguma vantagem, mas eles saberem que é importante, como a professora Marlise bem destacou, até economicamente, né, que é sustentável que haja essa equidade de gênero. E aí o Ministério Público quer participar ativamente, né, da construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da implementação no Brasil, e um dos que nós vamos participar é esse, de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e outros tipos, eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência doméstico, garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomadas de decisão, na vida política, econômica e pública. Eu diria que é mudar os sonhos das meninas. A gente não tem meninas que tenham como sonho casar, encontrar o príncipe encantado. Minha própria filha escreveu uma vez na escola que o que ela queria era crescer, casar com o príncipe e andar de limusine. Eu falei, bem cedo, tinha 5 anos. Mas pare logo com esse sonho, pelo amor de Deus. Bom, aí está disponível os objetivos. E o objetivo 8 também, que o MPT vai participar, que é promover o crescimento econômico, sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Triste a foto, a mulher está lá atrás, na cultura oriental, né? Quais são os desafios do MPT para a promoção da igualdade entre homens e mulheres, na iniciativa privada e no setor público, né? Essa resposta cada um de vocês tem e a gente pode construir juntos. Muito obrigada, um abraço. Passo a palavra, desde logo, a Liele Loures, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, com pesquisa que aborda o tema Cultura do Estupro e Jornalismo. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, sua dissertação trata da cobertura de casos de estupro na imprensa a partir do caso Roger Abdelmaci. Bacharel em Jornalismo desde 2002, feminista interseccional, militante feminista. Com a palavra. Então, a partir disso, eu vou começar aqui a fala que eu preparei para vocês, que eu acho que é muito feliz esse encontro de nós três, porque a gente vai, né, eu e Marilise, a gente já se encontrou pouco tempo, né, no encontro das mulheres do MP lá em Belo Horizonte, e é uma fala que eu acho que tem um diálogo bastante interessante. Ela traz os dados e eu venho aqui com uma espécie de linha histórica, né? Eu gosto muito de pensar em linha do tempo e pensar que esses processos, né, históricos são históricos e são construções. E o feminismo, ele está dentro dessa mesma linha de pensamento, dentro dessa mesma linha de construção. Então, eu vou falar aqui um pouco do que é mais ou menos óbvio, pelo menos para mim, mas eu acho que não é para todo mundo. E eu acho que a gente está no momento que o óbvio precisa ser dito. Eu vou dizer que o feminismo é uma construção, como essa construção se deu, e que o feminismo são feminismos, na verdade, né? Porque somos várias as mulheres e a gente não consegue se formatar a partir de um único modelo, e o feminismo vai trabalhar um pouco isso. E eu vou tentar trabalhar essas questões centrais do movimento feminista e da filosofia feminista a partir de questões ligadas ao trabalho, que eu trouxe 2 exemplos aqui que saíram na imprensa, né? Minha formação é em jornalismo, e eu acho que eu vou conseguir ilustrar para vocês dois conceitos importantíssimos do feminismo, que é patriarcado e gênero, a partir desses exemplos que estão ligados a relações de trabalho. Então, o que é o feminismo? O feminismo é a luta pela equidade de gênero, não é? Entendemos que mulheres e homens são diferentes, biologicamente diferentes,
né? Meu filho de 5 anos sabe que eu tenho um corpo de um jeito e dele de outro, genitálias são diferentes, e não estamos aqui tentando convencer ninguém de que somos iguais. A diferença é um pressuposto da nossa espécie. O problema é quando nos apropriamos desse pressuposto básico da espécie para colocar juízo de valor, e aí colocamos superioridade e inferioridade. E aí estamos no campo da política. No campo da política, as nossas diferenças naturais assumem um desequilíbrio. E aí passamos a atuar de forma desigual no campo da política, e é no campo da política que a gente tem que resolver. E o feminismo ele traz isso, essa ideia de que existe uma construção dentro do pensamento ocidental que vem aprofundando nessa ideia de desigualdade no campo da política, que se apoia dentro de uma ideia, dentro de um fato biológico, né? O feminismo vai tentar, ao longo do tempo, desmistificar essa ideia. O feminismo, ele então, eu vou tentar localizar ele historicamente. A gente pode dizer que dentro da Revolução Burguesa, 1640, 1660, França, né, primeiramente, mas anteriormente Inglaterra, começa a travar uma luta pela que a gente chama hoje de democracia, né? Os súditos tentando se livrar um pouco do Estado, né, do rei, depois a gente passa para o processo que chega no Estado, e aí temos homens pensando, inicialmente homens pensando processos de liberdade, primeiramente financeira, monetária, né, de impostos que deveriam ser pagos aos reis. Passa-se por um processo de liberdade de fala, de expressão, dentro desse processo da Revolução Burguesa, e a gente chega nessa ideia de liberdade enquanto um modelo que rege todo o nosso pensamento hoje. A nossa ideia de liberdade de fala e liberdade de ir e vir. Dentro desse processo, temos mulheres que estão em diálogo com esses homens, tentando também pensar que a ideia da democracia e da igualdade é uma ideia que inicialmente é dita pelos homens, né? Os homens iguais em direito, nascem iguais em direito. E aí temos Olympe de Gouges, que é uma proto-feminista, se quisermos chamar assim, que vai dizer que as mulheres também nascem iguais. Por que é preciso dizer isso? Porque quando estamos pensando, quando os homens estão pensando, a ideia, todo o pensamento democrático, a partir dessa ideia de igualdade, eles não estão incluindo as mulheres. Olympe de Gouges, uma francesa, que quando publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela foi decapitada posteriormente, porque entenderam que ela estava querendo privilégios para as mulheres e que ela estava tentando promover um racha dentro da Revolução. Bom, aqui é um pouco do que ela fala. Eu acho belíssimo o texto dela, é um texto jurídico, tá? Quando ela vem dizer da Declaração das Mulheres, e ela coloca em 11 artigos, em diálogo com a Declaração dos Direitos dos Homens, mostrando que é preciso entender que existe um recorte de gênero. Existe uma diferenciação. Quando estamos falando de homens, estamos entendendo homens, não a espécie humana, para poder montar toda a carta de direitos que se pretende, então, naquela época. Mary Wollstonecraft, que é uma outra feminista, ou proto-feminista também, se quiser chamarmos assim, que escreve livros, e também a gente pode chamar o direito de reivindicação, uma reivindicação pelo direito das mulheres, também como um texto jurídico, que vai pensar o direito. Ela vai dizer que as mulheres não somos inferiores, não temos direito à educação como os homens. E aí ela vai fazer todo um tratado pensando que as mulheres também deveriam ter acesso à educação, assim como os homens, porque também somos seres racionais, assim como os homens. Então, ela já está pensando uma ideia de igualdade a partir do direito à educação, que é colocado inicialmente nesse pensamento, que é inicialmente masculino, já com uma ideia biologizante, que vai dizer que as mulheres são inferiores por questões de hormônio, né, como já foi colocado aqui, por questões de não serem seres totalmente evoluídos, né, como biologicamente foi usado esse argumento. E aqui eu gosto muito desse texto da Abigail,
É uma carta que ela troca com o marido dela. Eu não vou ler para vocês, eu acho que vocês conseguem acompanhar, mas é uma carta. Durante a Revolução dos Estados Unidos, eles estão travando e pensando como é que seria a Declaração, né, de Liberdade dos Estados Unidos, e ela está em diálogo com o marido dela, pedindo para que as mulheres também sejam contempladas no novo Código de Leis. E aí ele responde: sinto muito, não vai ser possível, não chegamos, né, a esse nível de loucura, a gente já teve que afrouxar os laços para os indígenas, para os negros e para as crianças, mas vocês, mulheres, estão em maior número e a gente não vai abrir mão do nosso sistema masculino de privilégios. Eu gosto muito desse diálogo porque ele ilustra a ideia que eu quero passar de que existe um projeto de dominação masculino para o feminino e que esses privilégios, eles são vistos, eles são entendidos e eles são mantidos dentro de uma estrutura social que vai nos privar de vários direitos, nós mulheres, de vários direitos, para que os homens possam continuar reinando no mundo público. Eu acho que esse documento, ele é a prova cabal de que o machismo, o patriarcado, não é uma consequência natural ou algo do acaso, é uma construção histórica. Desculpa. Bom, dentro do feminismo, como a gente já apontou aqui, temos várias correntes. Eu vou chegar nisso no final. Temos várias correntes do feminismo. O feminismo, inicialmente, como eu mostrei para vocês aqui, eu peguei... peraí. Para onde que... Aqui. Eu peguei 3 exemplos de mulheres feministas para vocês só lembrar. Mulheres brancas que estavam em condições de privilégio e podiam pensar, junto com os pensadores da democracia, da liberdade, elas também podiam pensar a liberdade e a democracia para que englobasse as mulheres. Então, eu quero chamar a atenção para a ideia de que o feminismo, ele nasce dentro de um processo também de privilégios, de mulheres brancas que estavam em condições, vamos dizer, não em pé de igualdade, mas em condições de dialogar com esses homens, né? Então, o pensamento do feminismo hegemônico, vamos dizer assim, ele é branco e ele é também liberal. Dentro do processo de construção da democracia, a gente tem um pensamento liberal inicialmente, e o feminismo, ele nasce dentro disso. Hoje a gente pode dizer que o feminismo, dentro das suas correntes, ele já conseguiu concluir que a sociedade se divide em gênero, classe e raça. São divisões estruturantes para a nossa sociedade que vão fazer com que pessoas, indivíduos que se enquadrem dentro dessas categorias tenham maior ou menor ascensão, mais ou menos privilégio, maiores condições ou não de conseguir acessar os bens básicos, né, para a subsistência. O feminismo, a gente já entendeu isso. Desculpa, estou aqui. Bom, 2 conceitos básicos para o feminismo, que são os conceitos de gênero e o conceito de patriarcado, que eu vou falar daqui a pouco. O conceito de gênero é muito importante porque ele vai dizer que homens e mulheres são diferentes. Ele essa ideia se apoia numa ideia biologizante, que não é exatamente o que a biologia diz, mas a tradução de um fato biológico, como eu falei no começo, um fato biológico para uma interpretação social. E aí a gente tem a ideia de que a biologia está sendo determinante para definir a diferença entre homens e mulheres. E a construção de gênero, ela está dentro dessa ideia de que é uma construção, um pensamento que vai tentar convencer que as mulheres são inferiores por todas as questões biológicas e os homens superiores pelas mesmas questões. A gente parte, então, para uma representação do mundo mais concreta, dessa ideia que é simbólica. Então, o mais simples disso é a divisão entre rosa e azul, né, para meninos e meninas. Não é à toa que Damares vem atualizar isso agora com muita força para dizer que sim, existe uma diferença, é uma diferença natural, é uma diferença que tem que ser obedecida, né, porque existe toda uma mola, né, que tem que ser girada a partir dessa diferença. Mas é um construto social. Um construto social diz que é um construto mental. A gente elaborou isso
e tentou passar essa ideia como sendo verdade. Mas ela é uma ideia que foi sendo construída ao longo do tempo. As feministas se debruçaram muito, já tentando investigar essas questões, e elas chegam nessa conclusão, mais ou menos, né, em comum, que é uma construção social que se faz do masculino e do feminino. Bom, aqui é o exemplo onde eu queria chegar. A Thaís de Paula Siriaco, ela recentemente, acho que tem cerca de 4 meses essa história, ela conseguiu reaver o direito de utilizar o banheiro feminino no seu local de trabalho. Isso foi em Campinas, em São Paulo, aqui em São Paulo, em Campinas. Ela trabalha no macro, e ela foi proibida de usar o banheiro feminino, porque consideraram ela masculina. Sendo ela masculina, então, com uma aparência que se convencionou chamar de masculina, ela teria que usar o banheiro masculino. Mas ela não se identifica com o gênero masculino. Ela é mulher. Independente de qualquer coisa, ela é mulher. E é assim que ela se identifica, e ela gostaria de usar o banheiro feminino. Então, isso foi um caso que foi parar na justiça, e ela precisou, né, de ajuda para poder acessar um direito básico, que é de usar o banheiro, né, que os trabalhadores do carro forte não têm, né, eles não podem usar o banheiro. E ela conseguiu, por ordem judicial, poder voltar a usar o banheiro do local de trabalho dela, porque ela é mulher e ela queria usar o banheiro feminino. Bom, e aí, a partir do caso dela, eu trago a questão de gênero como uma construção e como uma ideia que a gente tem de uma mulher ideal. Então, quando a gente diz assim, viu uma mulher bonita, qual é a mulher que aparece assim imediatamente na sua mente, né? Ela provavelmente vai ser jovem, muito provavelmente vai ser loura, talvez ela seja morena. Ela não é uma mulher velha, ela não é uma mulher gorda, ela é uma mulher dentro do padrão de gênero que definiu-se e convencionou-se que deveríamos ser. Então, a mulher que não se enquadra nessa categoria eurocêntrica, né, branca, nariz inflado, etc., que não se enquadra aqui, ela tem algum problema, né? Porque existe um modelo ideal de mulher e esse modelo tem que ser perseguido. Qualquer coisa que estiver fora disso está errado. O problema é que estamos fora desse padrão, né? São poucas as mulheres que estão dentro do padrão. Né, qual mulher não passa dos 20 anos para começar? Né, e não podemos envelhecer, né, de acordo com o padrão. Então, quando a gente pensa na questão de gênero, a gente tem que pensar que existe uma construção e um modelo que massacra a realidade. Existe uma ficção da mulher. A mulher foi ficcionalizada, né? E aí, todas as mulheres reais, elas passam a ter algum problema. E onde é que está o problema? O problema está numa construção de pensamento que é totalmente falaciosa. Uma construção de pensamento que limita, que deprime, que oprime, que adoece, porque é um modelo ideal impossível de ser alcançado, né? E aí a gente tem que pensar, então, que as mulheres são diversas, somos plurais, né? A gente tem que se livrar, tentar se livrar desses padrões de opressão e beleza e etc e tal, porque ele não é real. Estou com dificuldade aqui. E aí eu gosto muito dessa definição da Margaret Hago para o que é feminismo, que ela diz que o feminismo ele veio para salvar as mulheres da mulher. Eu gosto muito dessa ideia porque enquanto não conseguirmos perceber que somos diferentes e essa diferença é a riqueza da nossa espécie, é a nossa riqueza, a gente vai continuar perseguindo um modelo ideal e a gente vai continuar sofrendo, né? Eu acho que a palavra é essa, a gente continua sofrendo. Bom, e aí então um segundo conceito muito caro ao feminismo, que é o patriarcado. O patriarcado, ele é um conjunto de leis, né, como está descrito aqui, que confere os direitos sobre o corpo das mulheres ao patriarca da família. Inicialmente, nossa, 10 minutos já. Inicialmente, ele
ele tem a função de legislar sobre, dentro do território familiar, doméstico, mas é um conjunto de leis que se expande pela sociedade. E aí ele acaba virando a regra que rege todo o corpo social. E é aí, dentro dessa ideia, as feministas localizam, aí eu vou passar aqui para frente, que tem, a Gerda Lerner localiza, né, isso é o nome de um livro, fica aí uma dica. O patriarcado, ele tem origem na Mesopotâmia e no Egito, e ele é um processo histórico, né, de construção. É aqui, dentro desse... O primeiro texto que a gente tem notícia é o Código de Hammurabi, que vai definir quais são as leis, né, dentro desse patriarcado e como é que a mulher vai ser propriedade do homem, né, do patriarca. Ele tem o direito ao casamento, à vida da mulher, dos filhos, né? E aí, a partir daí, a gente consegue localizar, então, historicamente, tudo que as meninas estavam dizendo aqui antes, que é a divisão sexual do trabalho, ela está ligada ao gênero, mas o patriarcado dá ele crava a bandeira e vai dizer que o doméstico é da mulher, o privado é o universo da mulher e o público é o universo do homem. É aqui que tem origem essa ideia de que, então, a valorização do público está ligada ao masculino, a inferiorização do doméstico está ligada ao feminino. Então, o patriarcado se apropria ou se sobrepõe ao conceito de gênero para poder para estruturar a sociedade, definir as relações entre homens e mulheres. São relações que nessa base são extremamente injustas. Porque as mulheres, elas não têm direito ao controle da sexualidade, não têm direito ao controle do trabalho, elas não têm direito elas são propriedade, elas são bens dos homens, né? Bom, eu vi que vocês fizeram aí uma cara já estão familiarizados, né? É porque estamos dentro de um sistema patriarcal e totalmente machista que nós podemos ter um desembargador totalmente à vontade para fazer um vídeo e circular esse vídeo, sabendo que não vai sofrer nenhuma sanção séria, severa, né? Como assim temos Jair Bolsonaro quando fez o mesmo tipo de piadinha, né? Com Maria do Rosário, tem a liberdade. Estamos dentro de um sistema patriarcal e machista que dá muitas regalias aos homens e confere ao patriarca o direito sobre a sexualidade e o corpo da mulher. É por isso que podemos ter Jaime Machado Júnior dizendo o que ele disse. Então, isso que até pouco tempo atrás a gente ia conseguir... Muita gente ia dizer que era piada. Hoje a gente já sabe que isso não é piada. A gente já tem um nome para isso, né? É apologia ao estupro, é assédio moral que sempre vem ligado a assédio sexual, no caso das mulheres, né? Então, todas essas questões de gênero, elas acabam embocando aqui, dentro dessa fala que eu acho que materializa todo esse pensamento teórico, vamos dizer assim. Bom, e aí, só para ilustrar, né, essa fala dele, que além de tudo é machista, o machismo é uma expressão social do patriarcado. Só para ficar claro que são coisas diferentes. Bom, eu já falei um pouquinho disso aqui, mas só para retomar, fechando um pouco essa parte da fala, quando a gente tem Spencer se apropriando dos termos de Darwin, né, da biologia, da evolução, Spencer traduz isso para questões sociais, a gente tem o que se convencionou chamar de determinismo biológico, que é a ideia de que a biologia serve para justificar as nossas diferenças sociais, quando na verdade é só uma ideia falsa, tá? Então, o determinismo biológico mais o patriarcado, junto com o capitalismo, então eles vão formando camadas que vão conseguir fazer com que as mulheres se tornem seres inferiores, que não conseguem se desenvolver no trabalho, que não conseguem assumir cargos de poder, porque são sensíveis, etc. e tal, são incapazes e também somos mão de obra barata. Isso tudo tem a ver com uma série de processos históricos, como eu tentei falar aqui muitíssimo rapidamente. São processos históricos que são construções que vão diminuindo as nossas chances de chegar a algum cargo de poder, como já foi explicado pela Marilise, já foi explicado pela Eliana,
que são construções que vão nos impedindo, né, como muros que tivéssemos que escalar para conseguir chegar no mesmo patamar que os homens, né? Então, e aí são ideias que vão fazendo com que a sociedade acredite que são questões naturais e não construções sociais, decisões de governo, decisões... Já estou terminando, peraí. Bom, e aí eu vou chegar então a correntes né, as correntes do feminismo. Falar bem rapidamente que o tempo está acabando. O pensamento hegemônico do feminismo, que é o feminismo branco, né, que surgiu lá no século XVI, XVII, né, que está 17, 18 aqui, mais especificamente nas mulheres que eu trouxe, lá em cima no começo da apresentação, ele se forma inicialmente por um pensamento liberal. O pensamento liberal do feminismo vai dizer que o que faz a opressão das mulheres são as leis. Se mudarmos as leis, as mulheres não serão mais oprimidas. Então, a nossa luta tem que ser uma luta dentro do Estado, tentando pensar. Por isso que aquelas mulheres estão fazendo aqueles documentos jurídicos, pensando junto à democracia, para dizer que, se pensarmos a igualdade, enquanto construto social legitimamente igual, vamos conseguir acabar com a opressão. Vem o feminismo radical, no final do século XIX, começo do século XX, vai dizer que não. A opressão está no sistema sexo e gênero, está dentro do patriarcado. Então, a gente tem que destruir o patriarcado para a gente conseguir acabar com a opressão das mulheres. Mas depois, mais ou menos na mesma época, vem o feminismo marxista e vai dizer não, a gente tem que destruir o sistema econômico e o sistema político. É só assim que a gente vai acabar com a opressão das mulheres. Eu diria que todas têm razão, a gente tem que atacar em todas as frentes. Isso é para mostrar para vocês, tem mais um slide aqui, que o feminismo, ele vai, né, nós vamos pensando correntes de acordo com as nossas posições sociais, com as nossas regionalidades, com as nossas etnias. O feminismo está em processo de permanente construção. Ele é um movimento político, mas ele também é um movimento filosófico de pensamento que está dentro de todo o sistema que produz a sociedade. Então, temos mulheres pensando o feminismo, assim como temos mulheres em várias categorias da sociedade. Então, hoje, mais, né, o pensamento pós-moderno vai colocar o feminismo também em várias categorias. Tem pelo menos umas 10, eu trouxe só 6 aqui para vocês. O feminismo negro, que vai pensar as questões das mulheres negras, que são obviamente diferentes das mulheres brancas, das mulheres trans. O feminismo interseccional, que é onde eu me coloco, que vai tentar pensar as mulheres enquanto seus lugares sociais e tentar cruzar as opressões para entender justamente que uma mulher branca é diferente de uma negra, diferente de uma lésbica, a indígena tem outras questões, uma mulher que é mãe tem questões diferentes de uma mulher que não é mãe. E aí o feminismo interseccional, ele tenta contemplar toda essa diversidade para poder pensar as ações. E aí o transfeminismo, que eu considero também importantíssimo, que vai desconstruir totalmente o que as feministas radicais disseram da construção de gênero. O gênero não é binário, a sexualidade é muito mais ampla e alargada do que se pode pensar, e existem mulheres, sim, com pênis. É o que elas vão dizer, o útero não resume uma mulher. E eu acho esse pensamento muito importante. Bom, e aí, para fechar aqui já a fala, eu queria só deixar mais enfatizado que as nossas diferenças, elas são o nosso traço de riqueza e elas são a identidade, as nossas identidades que vão fazer com que sejamos indivíduos únicos, que tenhamos exclusividade no nosso pensamento, que tenhamos todas as nossas características que nos definem, e isso é extremamente rico e é assim que somos. Quando a gente traduz esses dados, né, que são, vou chamar de biológicos, para questões sociais, a gente trata a diferença como desigualdade, a gente trata a diversidade como inferioridade e a gente está lidando dentro do campo da política. A gente tem que tentar separar esses campos e entender que a diferença, ela é riqueza, ela não é inferioridade, porque somos naturalmente diferentes, mas não podemos atribuir valor, porque quando a gente atribui valor a essas diferenças, a gente categoriza e a gente inviabiliza, muitas vezes, a possibilidade de sobrevivência de certos grupos, como aconteceu, por exemplo, com os negros, né? Ou está acontecendo com os indígenas.
a gente vai dizer que são inferiores e, por isso, são destituídos de direitos básicos de sobrevivência. A gente deixa de olhar para esses grupos como seres humanos iguais e passa a entendê-los como naturalmente inferiores. Então, eles são merecedores daquela condição. O feminismo também vai tentar olhar para todas essas condições, né? Pensar em toda a constelação que temos de seres humanos e entender que o pensamento democrático ele deveria abarcar todos nós como seres humanos que têm políticos e que têm direitos e que têm também direito às diferenças. É isso que eu queria dizer. Obrigada. E eu e Ileana gostaríamos de presentear a professora Marlise e a Liele com o livro Direitos Humanos no Trabalho pela Perspectiva da Mulher. Eu e Ileana e várias colegas aqui participamos, dedicamos tempo para escrever e refletir sobre o tema. Muito obrigada. E agradeço a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade que a associação me ofereceu de participar dessa mesa e parabenizar o nosso presidente, em nome de todos os integrantes da associação, pela escolha das painelistas. Muito obrigada.